TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Veja na edição de hoje, Vinícius Prates, o jovem empresário do jogador Leandro Damião. Grupo de Teatro Vida e Luz apresenta o espetáculo de Natal. Andréa Rabaioli vem aí com o Pitônicas na TV. E ainda o comentário do advogado Edson Kober, agora no Informativo Notícias desta quinta-feira, dia 27 de dezembro. Olá! Ele é jovem, mas já tem uma carreira de sucesso. Gaúcho de Porto Alegre, Vinícius Prates é empresário do jogador do Internacional e da Seleção Brasileira, Leandro Damião, e responsável pelas carreiras de pelo menos outros 20 atletas. Ele é um apaixonado por futebol e por tudo o que gira em torno da bola e dos campos. O jovem empresário Vinícius Prates vive e respira o Colorado e seus bastidores desde criança. Os pais Edson e Norma Prates se conheceram no Inter, onde trabalham há mais de 40 anos. Com um histórico assim, o rumo de Vinícius não poderia ser diferente. Aos 31 anos, é formado em Direito com especialização em Direito Esportivo. É o empresário do jogador do Internacional e da Seleção Brasileira, Leandro Damião. Tem pelo menos 20 outros jogadores agenciados e vários negócios elencados ao futebol. Vinícius recebeu a equipe do Informativo Notícias em seu escritório em Porto Alegre. Na verdade, eu venho de família que sobrevive do futebol há mais de 40 anos, né? Meus pais se conheceram dentro do Internacional e mais de 40 anos trabalham no Internacional. Meu pai é gerente de futebol do Inter e a minha mãe é secretária executiva do conselho, né? Então, hoje meu pai é o funcionário mais antigo do clube, né? Eu digo mais de 40 anos, o meu pai, porque minha mãe tem mais de 40 anos no clube e meu pai mais de 50, né? Os nomes deles? É Edson Prates e Norma Prates. E comecei jogando futebol, né? Só que eu jogava futebol porque meu pai era diretor do clube, não jogava nada, né? E em virtude disso, eu queria trabalhar em alguma coisa no meio do esporte, né? Me preparei, fiz uma faculdade, fiz o vestibular para Direito, me formei em Direito, fiz especialização em Direito Esportivo e, com isso, tirei a carteira da FIFA de agente FIFA, né? Então, sou hoje um empresário credenciado pela FIFA, né? O que é regulamentado, né, para esse ramo de empresários de futebol. Foi 3, 4 anos atrás, tive a oportunidade de receber um vídeo do Leandro Damião, no qual ele estava jogando no Atlético de Ibirama, no Campeonato Catarinense, trouxe para o Internacional, onde foi analisado pelo conjunto técnico, o conjunto de avaliações do clube, né? O jogador veio para cá com 3 meses, por 3 meses de experiência, só que muito abaixo dos demais, né? O Damião, todo mundo sabe, é um jogador que não teve base. E em 40 dias de contrato já queriam mandar ele embora, porque estava abaixo dos demais. E eu, por um bom relacionamento na época que tinha com o Fernando Carvalho e o presidente de hoje, o Giovanni Luiz, consegui segurar ele nesses 3 meses de contrato, pelo menos, que cumprisse, que o Inter cumprisse. Fim esse prazo, o Damião já era o goleador do Campeonato Júnior, entrando na metade do campeonato, chegando no clube na metade do Campeonato Gaúcho. Então, um jogador que tinha qualidade. E o clube apostou, fez a compra dos direitos de jogador, no qual impulsionou a minha carreira, né? Porque eu costumo dizer que não é o empresário que faz o jogador. O empresário dá oportunidade para o jogador, mas quem faz o empresário é o atleta. Se você tem clientes famosos, se você tem a oportunidade de agenciar grandes atletas, você também começa a se criar grandes oportunidades, começa a participar das grandes mesas de negócios no mundo, e isso é muito importante. Eu costumo colocar que eu fui um privilegiado, né? Eu repito para ti, eu tive uma faculdade dentro da minha casa, né? Eu aprendi muito cedo com os erros do futebol, né? E eu acredito que eu chegando nessa idade, eu estou amadurecido para trabalhar com futebol. Claro, sou um cara que tem, se for ver no mercado, sou um dos empresários mais novos que tem, se não for no Brasil, no mundo, já numa situação de ter grandes clientes, né? Só que eu tive... Essa peculiaridade é muito importante, né? O pessoal que daqui a pouco entra no ramo vai aprendendo com os erros, mas
já tarde, né? E eu costumo dizer que hoje, para trabalhar com futebol, ser empresário, não interessa tu ter, daqui a pouco, um lado financeiro privilegiado. Eu conheço muito amigos meus que são donos de empresas, foram investir dinheiro em jogadores e hoje não tiveram retorno nenhum. A minha empresa, eu trabalho com a gestão. Quando é gestão, cada um cuida da sua parte. O advogado cuida dos contratos, a pessoa, o scout, faz o scout na beira do campo, vai ver jogos, faz o scout. E fiz uma parceria com o Ronaldo Fenômeno, que cuida as imagens dos atletas. Quando eu digo dos atletas, especialmente Leandro Damião. Na verdade, a Nine tem um procedimento na empresa que eles não trabalham com qualquer atleta, né? O atleta tem que ser um atleta jamais de nível de seleção. E então, por exemplo, os atletas meus que chegarem a este nível, daqui a pouco o Maurides, vai ser trabalhada a imagem dele pela empresa do Ronaldo Fenômeno. Então eu acho assim que o diferencial ou a maneira que tem que ser trabalhado o futebol é essa que eu estou fazendo. Posso estar errado, existem empresários, colegas que têm sucesso trabalhando de outro modo, mas o sucesso da minha empresa se dá muito ao planejamento e agregando outras áreas. Por exemplo, hoje um jogador de futebol que do nível do Leandro Damião, tu não pode só ficar preocupado em fazer a transferência do jogador ou em receber um percentual de comissionamento de cada negócio que tu faça dele. Não, hoje o Leandro Damião, eu tenho um trabalho de mídia muito grande em cima dele, uma empresa contratada aqui no Rio Grande do Sul que faz um trabalho de mídia muito forte. Tenho a Nine que faz o gerenciamento da imagem do atleta. Então, com isso eu consigo agregar grandes marcas em questão de publicidade e patrocínio para o jogador, que segura ele mais tempo no clube no Brasil, entendeu? Hoje eu costumo dizer que se você conhece o mercado europeu, por exemplo, eles não contratam jogador só por ser bom jogador, né? Eles querem saber da vida extracampo do atleta, até porque hoje o mercado tem uma recessão mundial muito grande, né? Se for ver o Brasil, que está aquecido, a economia tá muito aquecida, tem salários de jogadores que hoje os clubes europeus não pagam. Então tu imagina, para fazer um investimento tem que esse montante é muito importante do jogador ser um profissional extra e dentro do campo, entende? Então o trabalho é esse, né? É um trabalho de planejamento e cada caso eu estudo como um caso diferente do outro. Damião, jogador, problema zero. Hoje eu posso te dizer que é um jogador muito bem remunerado, um jogador que está com a vida estabilizada, mas dá muito valor ao dinheiro e isso eu costumo... É bom ter no meu escritório esse exemplo para os mais novos, né? Então o Damião é um jogador que vai chegar muito longe por essas situações, um cara muito focado e trabalhador. Eu ia justamente fazer essa pergunta em relação ao futuro, né? Claro, a gente não sabe o que vai acontecer, mas assim, algo projetado, algo que se possa falar em relação aos planos do Damião? O Damião tem contrato com o Inter, um contrato longo com o Inter, né? E historicamente o nosso mercado, no mercado brasileiro, é um mercado vendedor, mesmo com a Europa em recessão, por exemplo. Mas tem alguns países da Europa ou donos de clubes que às vezes tem um aporte para fazer uma contratação de um jogador hoje de nível de Damião, tá? Então eu não posso te dizer se o Damião vai sair na janela de transferência do final do ano ou na janela do meio do ano. O futebol é muito dinâmico, né? As coisas andam muito rápido. Então o que eu posso dizer é que hoje ele tem contrato longo com o Inter, está com a vida estabilizada em Porto Alegre e a princípio vamos cumprir esse contrato. Muito obrigada ao Vinícius Prates e também ao Raul Pico do Café Virtual que oportunizou esta entrevista. E agora você acompanha o Pitônicas na TV. O ano da minha felicidade interna bruta. No botão, em vez de o povo ficar de olho no produto interno bruto, eles preferem medir a felicidade interna bruta. É isso que representa a FIB, bem-estar físico e mental. Por isso, apesar de não ser o país mais rico materialmente, a sabedoria dos butaneses é baseada em uma percepção que vai além disso e que parece se encravar nas montanhas do Himalaia. A felicidade não deve ser vista como um bem competitivo e nem como um bem de serviço. Imagina se lá precisa ter Volvos, iPads e iPods para ser um povo feliz. Dependesse deles, Steve Jobs estaria falido. Por isso, eu queria pegar o dinheiro das minhas férias e trocar por um iPhone 4S, já que o 5 é muito caro para o meu bolso, dei uma guinada total de rumo.
nem praia, nem Apple. Meu propósito vai ser aumentar minha tolerância e minha felicidade interna bruta. Vou levar a mim e a minha filha para um retiro budista em Três Coroas. Correndo os olhos pelo Centro de Estudos Budista do Bodhisattva, percebi essa joia. Foi providencial. Imediatamente troquei de bem de consumo e assim descobri que terá ensinamentos de meditação e prática prajnaparamita. Não sabemos, eu e a Mariana, o que é isso ainda, mas vamos descobrir que com certeza não tem nada a ver com litoral norte, bronzeados e biquíni, coisas que as pessoas costumam fazer na estação do sol. Mariana, daquele jeito adolescente de resumir as coisas, adorou a ideia. Ela disse assim: que tri quando perguntarem na aula onde tu passou as férias, todo mundo vai dizer: eu fui para a praia, eu fui para a Disney, e eu vou dizer: eu fui para um retiro budista. É um sentimento vaidoso, mas talvez ela aprenda alguma coisa, e eu um montão de coisas. Não gosto de propósitos de novos anos. Uma semana depois, se a gente não os toca adiante, eles ficam velhos e podres na gaveta da mente. Por isso, essa ação real e não foi adotada por ser virada de 2013, apenas porque remanejei as férias para que sintonizasse com o retiro. Eu conheço o Lama Padmasambhava. Um lama é uma espécie de professor de budismo. Eu travei contato com ele há 20 anos, quando fui procurá-lo, ainda quando ele morava em Porto Alegre. Eu estava no auge de uma depressão. Junto com a professora Jane Mazarino, conseguimos trazê-lo para Lajeado e ele deu uma palestra sobre budismo. A primeira vez que se introduziu a temática na região. O lama sempre passou paz e serenidade. Era conhecido apenas aos gaúchos. O budismo cresceu e ele se tornou famoso. Vi ele concedendo entrevista no Globo Repórter, em revistas e jornais. O local onde vamos do retiro se chama Caminho do Meio. Nos ensinamentos do budismo, é sempre preferível buscar o equilíbrio, ou seja, o caminho do meio, nem ao céu, nem à terra. Difícil dizer isso para uma pessoa 8 ou 80 como eu. Eu acho lindo ir para um sítio budista chamado Caminho do Meio. E entre meu projeto de vida, o Butão e o Himalaia e a cidade de Bodh Gaya, local mais sagrado do budismo, onde Buda atingiu a iluminação, estão entre meus sonhos. 20 anos depois, vou rever o Lama Padmasambhava. Nunca esqueci de uma frase que ele me disse: quando você estiver pronta, o mestre aparecerá. Será esta a hora? Veja a seguir: Grupo de Teatro Vida e Luz apresenta espetáculo de Natal em frente à Casa de Cultura de Lajeado. Clínica Dr. Bruno Pivato, proctologia, videolaparoscopia, cirurgia do aparelho digestivo, endoscopia e colonoscopia. Clínica Dr. Bruno Pivato, no Centro Clínico de Estrela, sala 303. Com uma larga experiência em implantes dentários, reabilitação oral e cirurgia maxilofacial, a Clínica Prontodente é hoje um dos mais completos serviços odontológicos do estado. Com estruturas em Bom Retiro do Sul e Lajeado, a Prontodente destaca-se pela alta qualificação e especialização de seus profissionais. Possui estrutura física e tecnológica, proporcionando serviços de alto padrão de qualidade. Clínica Prontodente, porque o melhor sorriso deve ser o seu. A felicidade e o futuro do seu filho está aqui. Colégio Melinho, número 1 do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas. Educação infantil. Ensino fundamental e médio. Totalmente apostilados. Dê um presente para o seu filho. O futuro. Colégio Melinho, em Lajeado.